Oi, gente, tudo bom? O meu nome é Luíse, eu sou acadêmica do curso de Matemática e Licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria e sou integrante do grupo PET Matemática da UFSM também. Esse vídeo faz parte de um projeto do PET Matemática em conjunto com o PET Física, onde a gente procurou criar videoaulas para sanar as dúvidas dos alunos com relação a conteúdos de pré-cálculo e pré-física. Além disso, durante a nossa pesquisa para conseguir fazer os vídeos de pré-cálculo, a gente elaborou uma apostila de pré-cálculo que vocês podem acessar clicando no link que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Outra coisa, como é o nosso primeiro trabalho nesse formato, no formato de videoaulas, seria muito importante para a gente que vocês pudessem responder o formulário que também está disponível aqui na descrição do vídeo, deixando sugestões, críticas e a opinião de vocês sobre as nossas videoaulas, para que nas próximas a gente consiga fazer um trabalho ainda melhor. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar sobre simplificação. E o que significa isso? Para falar de simplificação, primeiro a gente tem que lembrar qual é a ideia de frações equivalentes. Então, partindo de uma fração inicial, por exemplo, aqui no nosso caso, o 1/2, se a gente multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de zero, a gente vai encontrar uma fração equivalente à primeira. O que isso significa? Eu tenho uma fração aqui que ela é 1/2. Se eu escolher multiplicar o numerador, ou seja, o número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo, por um mesmo valor, eu vou encontrar uma fração equivalente. No nosso exemplo, a gente tem o 1/2 multiplicado por 2. Então, a gente encontrou a fração 2/4, que é equivalente a 1/2. Se eu fizer a divisão dessa fração, se eu realmente pegar o 1 e dividir por 2, eu vou obter como resultado o 0,5, que é o mesmo resultado que eu obtenho dividindo o 2 por 4, o 4 por 8 e o 12 por 24, que são as outras equivalências aqui do nosso exemplo. Do 2/4 para o 4/8, eu multipliquei o numerador e o denominador por 2. Como eu multipliquei o numerador e o denominador por um mesmo valor, eu encontrei uma fração equivalente ao 2/4, que é o 4/8. Agora, no momento que eu cheguei no 4/8, eu escolhi multiplicar o meu numerador e o meu denominador por 3. Mas ainda eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Então, eu ainda vou encontrar uma fração que é equivalente ao 4/8. No caso, o 12/24. Então, pessoal, basicamente, uma fração equivalente significa eu pegar a minha fração inicial e multiplicar por um valor igual o numerador e o denominador. Ou então, dividir o meu numerador e o meu denominador por um mesmo valor. Certo? Então, aqui a gente vai fazer um exercício para encontrar uma fração equivalente a cada uma dessas frações que tem aqui embaixo. A gente tem a letra A, que é o 4/3, e a letra B, que é o 45/60. Então, vamos fazer um exemplo primeiro com o 4/3. Para eu encontrar uma fração equivalente ao 4/3, basta eu multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor, ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Nesse caso, como eles são valores muito baixos, eu vou escolher multiplicar. Então, eu vou optar por multiplicar por 5 vezes 5 o meu numerador e automaticamente eu também vou ter que multiplicar por 5 o meu denominador. Então, se eu quero encontrar uma fração equivalente, de novo, é só multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. No caso aqui, eu escolhi o 5, você poderia estar escolhendo qualquer outro valor que você preferisse. Então, uma fração equivalente ao 4/3 seria o 20/15. Por quê? Porque nada mais é do que a minha fração inicial multiplicada por 5
em cima e embaixo, ou seja, tendo o seu numerador e o denominador multiplicado por 5. Outra fração equivalente seria se eu escolhesse multiplicar o numerador e o denominador por 2, por exemplo. Eu ia encontrar 8/6, que também é uma fração equivalente. No momento que eu fizesse a divisão dos dois valores, eu ia encontrar o mesmo resultado que a divisão do 4 por 3. Certo, pessoal? Agora, para a nossa letra B, que eu tenho 45/60. Nesse caso, como eu tenho números maiores, eu vou optar por fazer a divisão, encontrar a fração equivalente a partir da divisão. Então, 45 eu posso pensar em dividir por 3. Então, eu vou colocar aqui, dividir por 3. E o 60, ele também é divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3. Uma fração equivalente ao 45/60 seria o 15/20. Por quê? Porque nada mais é do que a primeira fração dividido o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, no momento que eu fizer a divisão do 45 por 60, eu vou obter o mesmo resultado da divisão 15 por 20. Mas eu ainda poderia simplificar, ou no caso, encontrar uma fração equivalente que tivesse números ainda menores. Então, eu poderia pensar em dividir por 5 o meu numerador e o meu denominador. Então, se eu tenho 15/20, uma fração equivalente ao 15/20 seria 15 dividido por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4, que é o 3/4. 3/4 é uma fração equivalente tanto ao 15/20 quanto ao 45/60. Por quê? Nada mais é do que essa fração inicial sendo dividida por outros valores, por valores tanto no numerador quanto no denominador. Agora que a gente já trabalhou um pouquinho com frações equivalentes, a gente pode trabalhar com a ideia de simplificação. O que significa? A simplificação de uma fração significa dividir o numerador e o denominador por um divisor comum tantas vezes quanto forem necessárias, a fim de chegar em uma fração equivalente e irredutível, ou seja, uma fração que não se pode mais dividir. No caso, quando a gente estava encontrando frações equivalentes, eu podia multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor, ou então dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. No caso da simplificação, seria o caso específico de dividir o numerador e o denominador da minha fração tantas vezes quanto forem necessárias até chegar numa fração em que eu não possa mais realizar divisões, ou seja, uma fração irredutível, que a gente chama. No nosso exemplo, a gente tem aqui o 32/48. Eu vou fazer a divisão por 2 no numerador e no denominador, lembrando que a divisão tem que ser sempre pelo mesmo valor em ambos os termos. Então, 32 dividido por 2 é 16, 48 dividido por 2 é 24. Bom, mas o 16 e o 24 eu ainda consigo dividir mais. Outro divisor que eles têm em comum é o 2 novamente, então eu vou dividir por 2 ou simplificar por 2 a minha fração mais uma vez. Então, 16 dividido por 2 dá 8 e 24 por 2 dá 12. Ah, mas eu ainda consigo simplificar um pouquinho mais, então vamos tentar. 8 dividido por 2, eu encontro o 4. E 12 dividido por 2, eu encontro o 6. Bah, mas será que não dá para a gente simplificar um pouquinho mais? Acho que ainda dá. Então, vamos simplificar por 2 mais uma vez. 4 dividido por 2 fecha o 2 e 6 dividido por 2 fecha 3. Então, eu parti de uma fração que tinha números muito grandes, como o 32 e o 48, e fui simplificando por 2 tantas vezes quanto foram necessárias até eu chegar numa fração irredutível, que é o 2/3. Eu não consigo mais dividir o meu numerador e o meu denominador por um mesmo divisor comum. Agora aqui a gente tem um outro exemplo embaixo, que é o 10
130 avos. Então, o que a gente pode pensar? Em dividir por 5. Não necessariamente a gente tem que dividir pelos menores valores possíveis. Então, a gente não precisa começar dividindo pelo 2 ou pelo 3, que são valores bem baixos. A gente pode tentar dividir por um número maior. Então, nesse caso, eu optei por dividir por 5 em cima e embaixo. No caso, simplificar a minha fração por 5. 10 dividido por 5 dá 2 e 30 dividido por 5 dá o 26. Agora, 2 e 26 ainda são divisíveis por 2, então eu ainda consigo simplificar essa fração por 2. Foi o que eu fiz. 2 dividido por 2 resulta em 1, 26 dividido por 2 resulta em 13, e no momento que eu cheguei nessa fração aqui, é a fração irredutível. Eu tenho o número 13, que é primo, e eu tenho o número 1 no numerador, então eu não consigo achar mais divisores em comum entre esses dois valores. Portanto, eu cheguei na minha fração irredutível, simplificando por 5 e depois simplificando por 2. Certo, gente? Lembrando que as frações irredutíveis nada mais são do que frações equivalentes às primeiras, só que elas são uma forma mais simplificada de escrever, com números menores. Agora, tem uma outra questãozinha, que é a questão do corte. Em algum momento na tua escola, tu pode ter ouvido falar em simplificar os zeros ou cortar os zeros do numerador e o denominador da fração. O que significa isso? Essa propriedade, ela deriva da simplificação, porque o corte dos zeros ou a simplificação dos zeros no numerador e no denominador nada mais é do que tu simplificar a tua fração por 10. Então, aqui a gente tem um exemplo que mostra exatamente isso. A gente tem uma fração que é 207.000 avos e a gente aprende na escola que a gente pode cortar ou simplificar esses zeros que estão no numerador com os zeros que estão no denominador. Então, se eu tenho 2 zeros aqui, eu posso simplificar com 2 zeros do denominador. Foi exatamente o que a gente tem aqui no nosso segundo passo. E daí, consequentemente, a gente ficaria com a fração 2,70 avos como equivalente a essa primeira. Mas por que isso funciona? Porque tu cortar os zeros ou tu simplificar os zeros nada mais é do que tu fazer uma simplificação por 10. Se a gente analisar esse exemplo aqui de baixo, que tem exatamente os mesmos valores do exemplo de cima, a gente consegue perceber que 207.000 avos simplificado por 10 vai resultar em 20.700 avos e depois simplificado por 10 mais uma vez vai resultar em 2,70 avos, que é o mesmo resultado que a gente obteve aqui em cima. Eu tive que simplificar por 10 duas vezes, porque a primeira simplificação vai reduzir um zero no meu numerador e no meu denominador, e a segunda simplificação vai reduzir o segundo zero. Então, essa propriedade de cortar os zeros ou simplificar os zeros funciona por causa que é como se a gente fizesse uma regra prática da simplificação por 10 sem ter que fazer o passo a passo. Então, gente, agora a gente tem um exercício que pede para a gente simplificar as frações até obter a sua forma irredutível, ou seja, até chegar naquela fração que é equivalente à primeira, mas que eu não consigo mais dividir. O que a gente vai fazer? Aqui na letra A, eu tenho 1.024 dividido por 2.048. Então, se eu pensar que ambos são divisíveis por 2, eu posso simplificar essa fração por 2, que vai resultar em 512 dividido por 1.024. Porém, eu ainda consigo dividir por 2, que resulta em 256 dividido por 512. Bah, mas ainda dá para dividir por 2. Então, vamos fazer e vai chegar em 128 dividido por 256. Se eu dividir por 2 mais uma vez, eu vou chegar em 64 sobre 128. Se dividir por 2 mais uma vez, eu vou chegar em 32 sobre 64. Por 2 mais uma vez, eu chego em 16 sobre 32. Por 2 mais uma vez, eu chego em 8 sobre 16. E daí aqui, como ficou mais claro que eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 8, eu vou dividir direto e simplificar por 8 essa minha fração. Então, eu vou chegar na fração 1/2.
No caso, esse exemplo está aqui para mostrar para vocês que a gente pode simplificar um número tantas vezes quanto forem necessárias. Aqui eu simplifiquei ele por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não, 7 vezes eu simplifiquei por 2 e depois eu ainda consegui simplificar a minha fração por 8. Ou seja, eu consigo fazer várias simplificações e ainda assim obter sempre frações equivalentes. O 1024 dividido por 2048 é equivalente a 1 meio, que é equivalente a 512 sobre 1024, e assim sucessivamente. Todas essas frações são simplificações uma da outra, portanto, uma é equivalente à outra. Se eu fizer a divisão do 1024 por 2048, eu vou encontrar o 0,5, assim como se eu dividir o 1 por 2, eu também encontrarei o 0,5. Agora, a gente tem um outro exemplo aqui, que é onde tem uma variável. Aqui a gente tem uma variável x, e a gente tem que lembrar que a gente também pode simplificar uma fração por um número x. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? 81x dividido por 108x, a gente consegue pensar primeiro na parte numérica. O que o 81 tem em comum com 108? Quais divisores eles têm em comum? Bom, o primeiro que eu pensei foi o 3. Então, 81 e 108 são possíveis de dividir por 3. Se eu realizar essa divisão, ou seja, se eu realizar essa simplificação, eu vou obter 27x no numerador e 36x no denominador. Bom, mas esses dois valores também são conhecidos e ambos também são divisíveis por 3. Então, eu ainda posso simplificar mais uma vez. O 27x dividido por 3 vai me resultar em 9x e o 36x dividido por 3 vai me resultar em 12x. Bom, mas o 9 e o 12 ainda são divisíveis por 3, então eu ainda posso simplificar mais uma vez. E assim eu vou obter 3x sobre 4x. E daí tu pode pensar que a simplificação acabou aqui. Mas não, porque esse x, essa variável, nada mais é do que um número. Então, eu posso simplificar a minha fração por x. Eu posso dividir o numerador e o denominador por x. E assim, eu vou obter uma fração mais reduzida ainda, mais simplificada ainda do que essa aqui. E no caso, vai resultar em 3/4, porque no momento que eu divido 3x por x, eu vou tá ocultando, né, esse x, são duas operações inversas, então ele vai acabar sumindo, e o meu 3x vai virar 3, assim como o meu 4x vai virar 4. Então, todas essas frações são equivalentes e todas surgiram a partir de uma simplificação. Aqui por 3, aqui por 3, aqui por 3 e aqui por x. Certo, pessoal? Então, não se assustem quando vocês encontram letras na fração, porque vocês também podem conseguir simplificar, mesmo se tiver uma variável. Certo? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar nos comentários aqui o que vocês acharam sobre o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar uma nova videoaula referente ao pré-cálculo. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Beijo! Tchau, tchau!